Estamos iniciando mais um programa da série Diálogos sobre a Vida. Eu e meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é Desejo e Desapego, a energia de movimento. É um tema bastante sensível, porque as tradições religiosas pregam a abolição do desejo, né? O desejo como fonte de sofrimento, ou anti-espiritualidade, vamos dizer assim. O próprio Buda, quando questionado qual a causa do sofrimento, diz que a causa do sofrimento é o desejo, que a gente quer que as coisas sejam diferentes do que elas são. E o próprio Krishnamurti, numa passagem que a gente já comentou aqui, sobre o bem e o mal, ele chegou a dizer que a causa do mal era o desejo. Mas, ao mesmo tempo, numa outra passagem, em que a pessoa, pelo menos, sugeria que ela iria ser sem desejos, aí ele disse, lê do engano, né? Porque as pessoas, elas mudam a cor dos desejos, mas eles continuam desejos, elas transformam eles em coisas pretensamente espirituais, mas continuam um movimento do desejo, né? Esse é um tema muito importante, porque existem desejos simples e desejos bem complexos, bem profundos, né? Desde o desejo de tomar uma água, né? Um desejo simples, estou com sede, quero água, tomo um copo d'água, até aqueles desejos de projeção, de fama, de autoimportância, de satisfação egóica. Enfim, existem muitos tipos de desejo, de muitos níveis, de muitos tipos e variados. Agora, a questão para a gente refletir hoje, se a gente falar assim, vamos nos livrar do desejo, a gente vai criar o desejo de não ter desejo e vamos criar conflito, né? E aí, na outra ponta do desejo, está o apego à satisfação do desejo. Aí é que realmente está o problema, porque se a pessoa deseja de uma forma simples, de uma forma leve, e o que não é para ela, ela aceita de boa, não tem muito espaço para o sofrimento. Agora, se ela está muito aferrada, muito obstinada com a realização do desejo, esse desejo não é satisfeito, ela sofre, né? Então, a gente vê também que o desejo é o que movimenta a vida das pessoas, né? Tem até aquela alegoria que fala que o ser humano é como uma carruagem, né? E a carruagem, a própria carruagem com as rodas é o corpo físico, que os cavalos são o corpo emocional, onde estão os desejos que movimenta a carruagem, né? O cocheiro, que é o mental, é esse que, de alguma forma, guia os cavalos, e o passageiro, que é o que está dentro da carruagem sendo levado para um determinado destino, seria o ser interno, o eu superior, o lado criador de cada um de nós, numa linguagem mais do Krishnamurti, né? Esse lado criador e tal. Enfim, então os desejos são energia de movimento. Eles fazem a vida andar, eles fazem as pessoas se mexerem. E quando a pessoa, por exemplo, está muito apática, né? Aquilo às vezes é até pior. Então, a gente vai falar de desejo, a gente vai falar de energia, mas, ao mesmo tempo, como que essa energia pode atuar de maneira livre, desapegada, né, Edu? Vamos tentar explorar isso aí, sem a gente teorizar muito, vamos tentar bater uma bola boa aí, Edu. O que você acha? O desejo é tão presente em nossas vidas que
essa ideia de terminar o desejo pode parecer uma coisa inatingível, uma coisa fora da nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que o desejo é uma forma de acorrentamento, né? Esse estilo de vida que a maioria de nós leva, com apegos, com todo um conjunto de hábitos que nos fazem recorrentemente buscar alguma coisa fora de nós, querer possuir alguma coisa, né? Essa vontade de possuir tem muito a ver com desejo e, no fundo, tudo, né, está relacionado com esse eu que não se não se vê preenchido. É um eu que está buscando alguma coisa fora de si para completar o seu vazio. Esse é um tema que nós já falamos muitas vezes, mas cada vez que ele surge, nós temos que aprofundar um pouco mais e tentar entender. Se o desejo é algo que é tão presente em nossa vida, e o desejo está muito associado ao apego, né? Como você falou, e se o desejo também tem uma relação com a própria energia que nos move, e, inclusive, né, como nós estudamos nos livros teosóficos, numa fase inicial da evolução, se não fosse o desejo, as pessoas ficariam na inércia, porque não teriam nenhuma motivação para fazer alguma coisa, para agir. Então, o desejo é muitas vezes visto como uma mola propulsora que nos leva a fazer alguma coisa, a nos movimentar, até mesmo de adquirir os, as ferramentas que nós precisamos para viver, né? Uma pessoa sem desejo não vai trabalhar, não vai atrás de nada, e até do ponto de vista empresarial, é visto como uma pessoa que não tem tanto valor, né? A pessoa que é ambiciosa, que busca sempre mais e mais, às vezes é vista como uma pessoa que tem mais valor porque ela tem capacidade, ela tem energia para ir atrás daquilo que ela quer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver, será que a gente deve continuar a vida toda buscando alguma coisa? Ou será que essa busca de preenchimento não é um jogo do eu? E que, por ser um jogo do eu, ele pode ser superado, né? E você falou uma coisa muito interessante, Marcos. Esse desejo de terminar o desejo é algo, às vezes, muito capcioso, né? Dizer assim, agora você é uma pessoa sem desejo. Isso não existe, né? Você decidir que não vai ter desejo. O que é possível, né, Marcos, é você observar os seus desejos e entender o que está acontecendo na sua mente. E a maioria dos desejos não se sustenta quando você olha de frente para ele. Especialmente aqueles desejos que estão ligados à posse, a ter alguma coisa, a possuir alguma coisa, ao poder, a tentar acorrentar alguém, a gerar um estado de dependência. Então, os desejos são tão diversificados que nós precisamos olhar para eles, mas olhar com uma mente aberta, uma mente que busca a compreensão não de um desejo em particular, mas de todo o processo que gera o desejo e que gera o apego e que gera também o sofrimento. São todas coisas relacionadas. E o Krishnamurti fala uma coisa muito interessante, né? Se você procurar resolver cada apego separadamente, cada desejo separadamente, isso se torna um movimento no tempo.
que pode ser um movimento que não termina nunca. Então, a pergunta que ele faz, que eu acho que a gente pode investigar, se é possível nós olharmos a totalidade do movimento da nossa mente e a forma como os desejos são criados, a forma como nós estamos apegados a tantas coisas, que se nós conseguirmos entender isso na sua totalidade, haverá, como ele diz, um despertar de uma inteligência que pertence a uma outra dimensão. E aí, Marcos? Edu, temática complexa essa, né? Isso que você falou, de olhar tudo em conjunto, grande desafio, porque a gente é como se fosse uma caixa de ressonância, a nossa subjetividade, né? Tem horas que a gente está sereno, tranquilo, não está querendo nada, não está correndo atrás de nada, nem está fugindo de nada, na paz. Em outras horas, a gente está muito indo atrás de alguma coisa, né? Então, a gente varia muito os nossos estados emocionais e fica sujeito a energias muito diferentes, né? E não adianta também querer padronizar tudo, você tem que olhar o conjunto, como você falou, né? E realmente, o desejo, que é uma coisa simples, ele pode se tornar um tremendo problema, né? Porque se houver uma humildade, se houver desprendimento, se houver aceitação daquilo que a vida não me der, daquilo que a vida me nega, ou até daquilo que ela me retira, se houver uma aceitação, ele não é um problema. Mas quando não há essa aceitação, ele pode virar uma obsessão, né? A gente ouve falar muito esses casos de feminicídio, né? Que o sujeito ama, ama, ama tanto, e ele vira uma obsessão, e se não vai ser minha, não vai ser de ninguém, e vai lá e comete uma atrocidade, né? Então você vê aonde que o desejo pode chegar, né? Ou em outros níveis, você imagina esses governantes que estão em guerra aí, para esse território aqui, porque aqui vai ter o escoamento da produção para tal lugar, e se não abrir aqui, nós vamos mandar os tanques, vamos abrir, vamos mandar canhão, vamos fazer acontecer. Então, o desejo tem muitos níveis. Ele pode se tornar uma coisa realmente abominável, né? Você imagina o desejo do Hitler de conquistar o mundo, conquistar a Europa, conquistar o mundo, é um desejo, né? Enfim. Agora, por outro lado, como você falou, como tirá-lo das nossas vidas, se é que é possível? Eu acho que a questão nem é essa, como tirá-lo das nossas vidas. A questão é aprender sobre essa caixa de ressonância que é a nossa subjetividade, quando ele tá operando, quando ele vem, quando ele tensiona, quando ele nos coloca numa posição de querer atrair alguma coisa, de querer possuir alguma coisa, ou de querer reter alguma coisa, né? E não adianta a gente teorizar, vir aqui com uma doutrina bonitinha que não pode ter desejo. Você tem que ver as coisas em funcionamento para que elas possam ser suavizadas, né? Para que elas possam ser, de alguma maneira, liberadas ou libertadas, né? Porque, como você falou agora há pouco, o desejo aprisiona, ele escraviza, né? Então, o trabalho a ser feito, a meu ver, é sempre observar. Observar, observar tudo. Só que, às vezes, ele vem de fontes inconscientes, poderosas, né, que a gente não sabe. Alguma coisa que está incompleta dentro da gente, a gente passa a desejar sem nem saber por que a gente deseja aquilo, né? Uma completude, uma coisa assim. Enfim, toda essa área do consciente e do inconsciente, elas se misturam
O que a gente está fazendo aqui nesses nossos encontros é tentar trazer para o consciente, mas a gente tem que estar consciente que tem muita coisa que corre por fora do consciente, né? E que a gente tem que observar, tem que ficar atento, a gente tem que observar as atitudes, porque às vezes a gente fala, mas e a atitude? Né? O que que prende a atitude? O que que está por trás da atitude? E aí você vai encontrar motivações conscientes, né, Edu? Então, assim, eu acho que o desejo, quando existe essa liberdade em relação à satisfação dele, ele é pura energia, ele é energia de movimento, ele tem até uma beleza, né? E se você se preencher com coisas legais, com coisas elevadas, com bons propósitos, ele é lindo, porque são desejos nobres, desejos de fazer coisas boas, mas se você deixar e ficar no nível estritamente pessoal, ficar preso na sua trincheira de egoísmo, que é o seu mundinho mental, né, e emocional, aí ele é fonte de problema. Então, ele pode ser uma coisa bela, mas pode ser abominável. O que você acha, Edu? Nós sempre estamos esbarrando nas palavras, né? Você falar que existe um bom desejo e um desejo que nos faz mal é algo, às vezes, assim, complicado de entender. Eu vejo assim, que tem certos autores que procuram separar, embora seja muito parecido, né? O desejo do anseio, né? Você tem desejo de poder, desejo de possuir alguma coisa, desejo de passar no vestibular, desejo de ter um bom emprego. Isso tudo é desejo comum, vamos dizer assim, né? Mas você tem um anseio de servir à humanidade, um anseio que você possa colaborar para a diminuição da pobreza no mundo, um anseio de que a fraternidade universal se transforme numa realidade em todo o nosso planeta. Será que é a mesma coisa? E eu começaria assim trazendo um elemento que talvez diferencie um pouco, que os dois são forças, né? E muito poderosas, forças de movimento, como você colocou. Mas o desejo propriamente dito, né? Ele sempre é egoísta. Ele nasce da vontade, né? Do eu querendo alguma coisa para si. Ou seja, ele é egoísta, ele, ele busca o preenchimento para si. Você falou até no Hitler, desses grandes conquistadores que, né, queriam, né, dominar o mundo todo. Isso é uma projeção de um desejo individual. Assim que você quer dominar a sua família, quer dominar o seu clube, quer dominar o local, né, de trabalho, ter poder, também Hitler tinha essa vontade projetado numa dimensão muito maior, de querer ser, né, o tal, querer controlar o mundo inteiro, ser o dono, né, ser um império poderoso, que todos respeitassem. Então, esse é um tipo de desejo muito perceptível, não, muito claro. Agora, eu acho que a gente tem que separar esse anseio de fazer uma coisa que é bom para todo mundo, que não está baseado no eu egoísta, na verdade. Será que não dá Edu, para a gente separar uma coisa da outra? Quando você diz, não, eu tenho desejo de servir a humanidade. Será que é desejo Edu, mesmo ou é uma coisa diferente? olha, quem quer servir a humanidade serve, não precisa desejar. Se eu quero servir a humanidade, eu estou querendo um preenchimento para a minha vida, entendeu? Eu acho que você mudou a palavra de desejo para anseio, mas depende muito da condição interna da pessoa, né? Tem muitas pessoas que se preenchem através de ideais, né? De ideologias.
Nós já tivemos conversas sobre esses assuntos aqui, né? Eu mesmo lembro de uma época da minha vida que eu entrei numa dessa. Eu quero amar a humanidade, eu quero amar a humanidade, eu quero amar a humanidade. Pô, se você quer, você não ama, né? Então assim, é uma linha muito tênue, porque o ego é muito sofisticado e às vezes é a minha obra, é o meu legado, sabe como é que é? São nuances muito sutis que a gente doura de trabalhos altruístas, mas quando tem uma pitadinha do meu legado, da minha obra, isso é tingido, esse altruísmo ele é tingido de egoísmo, É, é entendeu? você é você querer alguma coisa em troca daquilo que você está doando. Ou seja, é uma doação interesseira, de certa maneira, né? Você dá, mas ó, eu com isso eu vou sobressair, né? Eu vou aparecer, eu vou ser Muito amado. inconscientemente, inconsciente. O cara não admite isso, mas tem um Geralmente é pouquinho. inconsciente, exatamente. Não, eu quero ser o diretor porque eu vou fazer o bem sendo diretor. Eu quero ser presidente porque eu vou conseguir fazer muita coisa. Mas, no fundo, existe um desejo de poder, um desejo de aparecer. Então, a pessoa quer, às vezes, ela até usa esse anseio de servir, mas, no fundo, existe um componente muito claro do eu querendo aparecer. Né? Então, o eu é muito capcioso. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa, Diálogo sobre a Vida, da TV Suprem, e hoje estamos tratando de um tema muito interessante, que é desejo e desapego, a energia do movimento. E para você ver como não adianta a gente mudar a palavra de desejo para anseio, porque repara, quem quer servir já entra no serviço, já vai servindo. Não entra assim, eu quero servir. Se a pessoa coloca eu quero servir, ela já criou uma barreira entre ela e o serviço, que é o eu. Né? E a gente sabe que existem infinitas formas de serviço, né? Desde alimentar os pobres, ajudar os sem-teto, coisas no nível social, como até trabalhos espirituais também, né? Dar palestra é uma forma de serviço, você está tentando compartilhar aquilo que talvez seja a sua melhor luz, pelo menos você está tentando que seja, né? Tudo isso é serviço. Agora, se você fica assim, não, eu quero servir, será que já não atingiu, né? Então eu vejo que, assim, não adianta a gente taxar o desejo de pecaminoso. Não adianta. Marcos, Porque a gente precisa ver. Fala. só uma observação sobre o que você falou, que eu acho muito interessante, esse tingimento, né? Você faz alguma coisa que é positiva, como você falou, dá uma palestra que vai ajudar outras pessoas, né? Mas isso pode estar associado a um desejo, né? E criar até uma dependência de você querer fazer sempre isso, porque isso tornou um movimento do ego. E aí eu lembro que perguntaram ao Krishnamurti uma vez se ele não estava apegado ao hábito de dar palestra. Se dar palestra para ele não tinha se tornado uma coisa que alimentava o ego dele, né? E ele não respondeu, ele parou, disse, eu vou pensar sobre isso. E levou para casa isso para investigar se ele estava falando, porque ele realmente tinha algum interesse, ou era um hábito, ou era um desejo de aparecer, e ele levou a sério isso. E depois ele retornou, depois de alguns dias, isso foi num grupo, inclusive interno, né, que perguntaram a ele. E
E ele falou, não, eu investiguei isso internamente e eu cheguei à conclusão que eu falo porque eu sinto que, não me lembro das palavras exatas, que é uma necessidade que existe de que eu faça esse tipo de serviço, que é essa transmissão de ideias, essa transmissão de, de palavras, né, inspiradoras, seja feito, isso vai realmente ser útil para os outros. O que me move não é algo do eu, em outras palavras, é isso. É algo que é o meu Dharma, vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer, eu sou movido pelo meu Dharma e não pelo um movimento egoísta. Edu, Então, isso é muito interessante. guardadas as devidas proporções, isso serve para nós dois aqui, todo domingo, né? Quer dizer, de vez em dar umas férias assim, a gente acha bom, né? Nossa, estamos livres. Mas também, assim, o que eu percebo é que quando a gente está fazendo esse trabalho, que a gente vai conversando despretensiosamente, tentando entender, tentando decifrar, isso me eleva. Eu sinto que me eleva. O trabalho me eleva, entendeu? Mas, assim, se houver o mínimo apego a isso, acabou, cara, acabou. Perde todo sentido, né? Então, assim, a gente não tem, a gente faz o que a vida traz, usa as oportunidades que ela apresenta, né? Porque todo mundo que encontrar algum tipo de doação vai encontrar um bem-estar interior. É muito comum as pessoas falarem isso, mostrarem isso, né? Quando elas estão fazendo alguma obra de caridade, alguma coisa assim, não é para elas mesmas, tem essa motivação de aparecer, ou de ser melhor, ou de qualquer coisa, a pessoa se sente bem, porque ela está saindo do seu centro de egoísmo, onde a gente vive quase que o tempo todo, né? Agora, a gente tem que ter uma clareza muito grande quando a gente está nesse centro e quando a gente é capaz de percebê-lo, olhar por cima e agir por cima dele, agir sem a interferência dele. Às vezes é muito difícil, tem situações que nos pegam de maneira diferente, né? Mas eu, felizmente, todo o trabalho espiritual com o qual eu estou relacionado, felizmente ele acontece. Eu não fico correndo atrás, entendeu? E eu fico muito feliz que ele aconteça, porque me faz bem. Mas, assim, se houver apego, se houver desejo de aparecer, de sobressair, de, de importância, meu amigo, já não é espiritual, já é blá, blá, blá egóico, né? Então, o desejo é isso, essa coisa que se infiltra na nossa vida, através do nosso subconsciente, né? E tem a ver com a nossa motivação. Se a gente quiser se compreender mais profundamente, toda vez que a gente estiver fazendo alguma coisa, parar e perguntar: qual é a minha motivação de fazer isso? Por que eu realmente estou fazendo isso? Né? Se a gente procurar com muita sinceridade e encontrar a motivação egoísta, que tem, né? Às vezes a ação é mista. Ela tem um pouco de altruísmo e um pouco de egoísmo, né? Em vez de ser aquela água pura, é água barrenta, né? Enfim, quando você percebe a motivação egoísta, aí você tem a chance de dizer, olhar e peraí, vamos corrigir o curso dessa ação aqui para direcionar ela de uma forma mais impessoal. No fundo, o desejo, ele é a energia criadora do universo aprisionada no ego. Essa é a diferença. Se você percebe o ego e libera, a energia criadora opera através de você. E para isso tem que haver o desapego. Mesmo assim, o desapego vem pela consciência e não pelo desejo de desapegar. Segundo o Krishnamurti,
forçar o desapego só aumenta o apego, né? Então, tem uma simbiose aí entre desejo e apego que a gente precisa observar, compreender e ver que a gente pode ter a energia do desejo e usá-la da forma mais livre possível, né? Em vez de ficar no marasmo, em vez de ficar na apatia, né? Deixar a energia vir, principalmente se a intenção for pura, se a intenção for inegoísta, deixa vir, deixa vir. O que você acha? É. Mas olha só, você falou uma coisa muito interessante, que às vezes existe uma disposição, uma energia de servir, né? De fazer alguma coisa que seja realmente benéfica para as pessoas que estão participando daquela atividade, que estão ouvindo a palestra, ou que estão participando do evento, ou seja, ou que vão ouvir depois uma gravação. É um movimento que eu acho que, sinceramente, muitos de nós têm essa disposição de servir como um canal de transformação da humanidade. Mas às vezes existe um pingo de egoísmo nesse trabalho, que é, você acabou de falar, por exemplo, aí chega alguém e fala, poxa, você é formidável, suas palestras são maravilhosas, né? Você é os maiores conferencistas que eu já conheci. Aí você, ó, né, fica, né? Então, essa hora é uma hora assim que a gente tem que estar atento, né? Os elogios, você ficar indiferente ao elogio. Isso é uma coisa, um exercício que eu diria assim, dos mais interessantes, né? Não que você vai dizer assim, não, eu não quero saber de elogio, isso aí é até uma agressão para quem está te elogiando, né? É você receber o elogio, mas sem se sentir realmente aquela pessoa diferenciada, aquela pessoa especial, aquele grande ser que tem tanto conhecimento, tem tanto para dar para a humanidade. Então, você vê com a sutileza da coisa, né? Como que muitas vezes existe uma gotinha de ego que, quando é estimulado, ele vem à tona, né? Ó, tem uma passagem do Krishnamurti interessante sobre isso, e ele deu a palestra lá e tal. Aí veio um cara falar para ele: muito boa a sua palestra, maravilhosa e tal. Aí o Krishnamurti virou para o outro e falou assim: são cinzas. São cinzas, são cinzas. Ou seja, a luz ali, quando o cara já está nesse negócio foi muito bom, ou isso, aquilo, no nível mais pessoal, a coisa em si já foi embora. O fogo, aquele fogo criador, aquele fogo que ilumina, já foi embora. Só ficaram as cinzas daquele fogo, né? Achei interessante essa observação. O cara elogiando ele falou para o outro: são cinzas. Isso aí acontecia comigo. Eu me lembro quando eu dava palestra, bem no início, e quando eu terminava, eu ficava assim: será que gostaram? Será que gostaram? Aí depois eu fui observando isso, né? E aí fui olhando, dizendo: larga para lá, larga para lá. Hoje, assim, não importa muito se gostaram, se não gostaram, o importante é dar o seu recado, ser autêntico, fazer o seu melhor. Agora, é lógico, quando você faz o seu melhor com sinceridade, sempre oratórias, naturalmente não vão gostar, né? Você acaba atraindo pessoas que estão procurando coisas semelhantes, né? Mas é totalmente irrelevante se vão gostar ou se não vão gostar, porque se pegar pela vaidade, meu amigo, matou. O ego, o ego contamina qualquer tipo de espiritualidade, qualquer uma, né? Ainda que ele seja o receptáculo do ser divino, vamos dizer assim, né, do ser criador, ele tem que ser pianinho, ele tem que ficar quietinho, né? Se tiver motivação, tipo aquela que já comentamos aqui,
o sujeito perguntar para o Krishnamurti, dar comida aos pobres é um ato de amor? Ele depende. Se é para você se eleger vereador, não, não é. Né? Ou então, se é para você, para verem o quanto você é magnânimo, não será um ato de amor. Se é para que as pessoas lhe sejam gratas, também não será um ato de amor. Então, você vê como a motivação da ação muda totalmente a qualidade da ação. Né? E isso tem a ver com o desejo também. Então, às vezes, você tem um desejo de fazer uma coisa que não é para você. Você tem esse desejo. Vai lá e faz, se tiver ao seu alcance. Né? Se a motivação é boa, o desejo não é necessariamente egoísta. Né? Quando você quer fazer alguma coisa, não quer dizer que não seja desejo, você quer fazer aquilo. Né? Você quer fazer. Agora, quando você quer o resultado X ou Y, aí já é o desejo e o apego. Essa é a diferença. Né? Por isso que o Cristiano fala na importância de você estar muito atento, né? Essa atenção, especialmente nessas horas que você dá aquela escorregadinha, né? Aí você tem que olhar e não justificar o fato de você ter gostado de um elogio, ou mesmo a dependência, essa dependência que perguntaram ao Krishnamurti, que eu acho que muitas pessoas podem ter a dependência de fazer sempre caridade, que isso aí vai estar sempre trazendo algum tipo de adrenalina positiva, ou que vai fazer com que você nasça na próxima vida com um karma melhor. São muitos desejos que têm a ver com o ego, né? Então, essa atenção constante, né? A atenção de alguém que vê o todo do movimento da mente. E isso é algo assim que exige, vamos dizer assim, uma disposição muito grande e uma honestidade muito grande, que às vezes nós não queremos reconhecer as nossas falhas, as nossas imperfeições e até mesmo o nosso egoísmo. Às vezes você quer pintar o egoísmo de altruísmo porque você se sente melhor assim. Então, essa honestidade e essa disposição de ver a totalidade do movimento da mente é algo assim que exige muita energia, muita disposição. Edu, queria te fazer uma pergunta. Você acha que o desejo e o amor podem coexistir? Agora você me pegou numa pergunta difícil. Você ama a sua mulher, você deseja a sua mulher. Coexiste o desejo e o amor? Como é que é isso? Olha, para ser honesto, eu não saberia dizer, dar uma resposta. Eu não posso dizer, não, eu não tenho desejo nenhum, porque eu tenho. Então, por exemplo, um caso muito simples. Você pode amar a sua mulher e ter o desejo sexual, não pode? Pode. E é um desejo, não é? Sim, por isso que eu digo. Agora, se for uma coisa impositiva, uma coisa exigente, uma coisa que se sobrepõe ao amor, aí não pode. Exatamente. Não pode ser algo que, mesmo que você queira alguma coisa para si, não pode ser algo que seja só para você. E que Tem que ser desconsidere o outro, né? algo que Desconsidere o outro. contemple os dois, que seja Exatamente. um desejo que ambos estão ganhando, uma relação ganha-ganha, né? Isso eu acho que é uma coisa Aham. bonita. Você É. ter um ímpeto de fazer algo que os dois estão ganhando, não é? Isso é diferente de um desejo egoísta, diria puramente egoísta, né? Isso me lembrou uma palestra que o Dalai Lama deu na UNB, aqui na Universidade de Brasília, que eu presencial, eu estava lá, e eu me lembro dele falar assim: normalmente, na relação entre eu e você, é assim, 90% para mim e 10% para você, né? Normalmente é assim. Poxa, mas podia ser. Tá bom que não dá para ser 50 para mim, 50
para você, mas que seja 70 para mim e 40 para você. Então, ele estava mostrando como a gente pode suavizar o desejo, relativizar o desejo, né? E aí, quando a gente colocar o outro em primeiro lugar, aí é amor, no sentido mais puro, né? Se não for uma coisa meramente intelectual, né? Quer dizer, não, Claro. eu sempre coloco o interesse do outro em primeiro lugar, mas será que é verdade isso? Não é? Às vezes é um jogo psicológico, né? Às vezes é Pois uma é, forma de dominar, né? Você se é. submete ao outro para prender o outro de alguma maneira. Tem muitos jogos nos relacionamentos. Mas, enfim, não vamos exorcizar o desejo, ele é a energia de movimento. E se a gente puder libertar essa energia, tornando ele simples, tendo humildade em relação à satisfação do desejo, tendo simplicidade, né? Não se apegando, não ficando naquela frustração do desejo não realizado, porque tudo isso é ego. Se houver realmente sincera humildade, aceitação, o desejo é a energia da vida, ele está aí fluindo de uma forma leve, de uma forma tranquila. O mais importante é o respeito ao outro, né? Sempre que a satisfação de um desejo meu for ferir alguém ou for atropelar alguém, é a hora de olhar, é hora de olhar se realmente vale a pena. Quando a pessoa é muito egocêntrica, ela nem olha, ela passa por cima, né? Mas quando a pessoa é minimamente sensível, minimamente perceptiva de si mesma, ela sente essa energia, ela percebe a energia, mas ela não atropela, né? Então a energia vem solta, sobre a forma de sensibilidade, de atenção, de cuidado, né? Mesmo que ela originalmente seja uma energia de desejo. Eu vejo assim que quanto menos eu existir em nossa vida, mais nós vamos viver com qualidade, com mais amor, né? E isso é algo assim que a gente pode perceber, né? Eu sei que eu já fui mais egoísta no passado do que eu sou hoje. Então, é algo que a observação fez com que eu me transformasse, né? E a convivência com as pessoas, a maturidade, são vários fatores. Mas eu vejo, assim, que essa energia que você falou, essa energia de movimento, essa energia da própria vida, ela pode se tornar uma energia que não está alimentando eu, mas está alimentando o próprio movimento da vida, buscando uma expressão cada vez mais perfeita. Chegamos ao final do nosso programa, depois de toda essa troca inspiradora de ideias, e vocês estão convidados a estarem conosco nas próximas edições desse programa, podendo optar pelo Zoom ou pela presença através do YouTube e também acessar as gravações que sempre são feitas desse nosso programa, que podem ser acessados no canal Supre e no canal da Sociedade Teosófica no YouTube. Até a próxima. Namastê.